sai desse tipo de luta. Aí eu falo para todo mundo, pô, você abandonou a igreja, você abandonou. Não. Eu abandonei o sistema de poder da igreja. Eu não tenho condições de participar mais. Nem se eu quisesse. Eu não tenho condições de participar desse sistema, que eu não aceito. Então o cara que lê, o cara que se informa, o cara que vai contra o sistema, já não é bem visto lá dentro. Não. Você não quer ir, o pessoal não deixa você ficar. Porque se você for lá e começar a falar desse sistema aí, você é uma pessoa não grata. Você é um jogo, você está querendo deturpar todo mundo que você que você leu. Não, é assim, você é um fracassado. Você é um fracassado, cara. Quem é por mim, é o que eu chutei muito na minha igreja. Quem está a meu favor é por mim, mas quem não está a meu favor é contra mim, que não é por mim é contra mim. Essa é a filosofia da igreja comigo, que não é por mim é contra mim. Que é o anjo da igreja, que é o rapaz aqui que é o dono. Então, se você não está a favor dele, da predestinação, então você vai para a lei. Você pode até ser salvo, mas você vai passar o fogo. Mero ramo-zinho da videira, ele chama para si uma centralidade. Você é a própria videira. Eu sou a última revelação dos tempos. Só faltou ele chegar e falar: quem comigo não ajunta espada. Também foi, ele falou também. Ele falou, né? Cara, tá tudo muito escrachado, né? É essa que é a verdade. Quem tem ouvidos, ouça mais do que nunca essa palavra de Apocalipse. Ele usou esse termo aí para um desigrejado, né? Quando os discípulos questionaram ele, que tinha um homem expulsando demônio. Aí Jesus falou assim: não atrapalha ele. E não se ajunta e se espalha. E Jesus usou esse termo para um cara que os discípulos que questionaram. Quem não é por quem é por nós não é contra nós. Tem um cara aí que está expulsando demônio no teu nome, senhor. Ele que a gente fala isso, é. Nós não proibimos. Ele não é da nossa igreja, né? Ele não é da nossa igreja. Ele não é da nossa igreja, está disputando. Jesus não empresário, deixa ele, que não é comigo. Você vê como é que Jesus ele não tinha essa mentalidade hermética, fechada, seletiva, né? Até embora ele tivesse cumprindo uma certa estrutura missional de priorizar os judeus, né, a linhagem de Abraão, quando havia uma insistência, ele abençoava quem era de fora, clamando, pedindo misericórdia a ele, né? De modo que você vê que até o amor flexibiliza as regras. Porque se Jesus foi chamado para as ovelhas perdidas de Israel, em tese ele era por missão proibido a fazer milagre com quem quer que não fosse das ovelhas de Israel. E por que ele fez? Porque a proibição ela serve só para os transgressores. O amor ele passeia, ele é quântico, ele está aqui, ele está ali, ele está do outro lado. O amor ele atravessa, é o amor que promove a verdadeira sintonia entre a gente, né? É só o amor. Cara, isso é maravilhoso. Meu amigo, eu acho que a reunião já terminaria aqui, né? Só com o seu testemunho. Mas vamos, porque hoje a gente está recheado, já ouvi um dedilhado aqui, um dedilhado de lá e uma marretada no outro. Se eu tirar um som, já ouvimos de tudo. Aí tem que fazer a percussão, né? A gente toca percussão também. Você vai comprar um carrão pra carrão. Tu tem carrão? É, um carrão? Comprando. Tem? Não, eu quero comprar. Eu tô com padeiro recorrendo. Tudo. Tantã, repique. Hoje eu irmão, online, bandeira, Instagram, tumbadora, gol. Bateria. Não, bateria não vai estar, é mais sincronia, mas não dá pra mim. E aí a gente trazer um repetezinho de mão. Eu tenho repique de mão e tenho tantã. Eu não sou, né, cara? Eu tenho tudo isso. Toquei em grupo também. Se você dorme em paz, amiga, eu sinto muito. Posso dividir aquela gentileza de sempre. E se você puder virar para o hoje essa coloridinha aqui no meio.
Puxa, assim. A querida Priscila. Isso aí, ó. Já tá gravando esse cima. Deixa aí, Minha irmã. Pensei que era uma varoa. Pegou aquela foto que tu mandou. Tinha que andar com a plaquinha. Filha do cara. Isso, é. Eu vou ligar aí, gente. Vamos lá. Tem café aí, Guto? Tem? Tem um pouquinho. Mas é aquele café da Vai manhã. pegar a rasca que taxa. Já foi? Já. Quer dar uma saudação aqui, Felipe? A saudação, gente. Saudações. Saudações rubro-negras. Não, acho que é Saudações rubro-negras. isso. Estamos num grupo de libertação aqui. Ah, o que você quiser. Isso. Parabéns pelo título aí do campeão sorte. Gente, 150 mil sócios. Cara, tá bom. Mas ó, não deu certo não, porque não conseguiu pagar o salário, cara. O Guto acho que já Tá com o salário atrás. Leva 3 sócios. O Guto quer 3 agora. É Black Friday, cara. Guto, tu chegou a filmar a fala do... Peguei uma parte da parte. Não o início, porque eu não tinha começado a gravar. Ah, não, perfeito. Só quiser repetir o teu programa, meu filho. Black Friday. E tem mais, ela leva uma lata de Skol no fogo jogo. É mesmo? É, 3,50 mais uma lata de 2 latas de Skol. Vai ser sócio no Vasco. é mesmo? Eles fizeram um negócio legal. Quando chegasse a 160 mil, eu lembro que só a gente botaram 4 geladeiras da Brahma, eles têm sempre lotadas de cerveja. Quando chegaram a 160 mil, olhando de um lado dos sócios nascedores. Todos isso direto. Você abriu aí tá apresentou o canal? O Vanderlei Luxemburgo comprou 50 mil. Sem mais coisa, comprou mais 25 mil. Mandou o presidente para a várias empresas aqui. Sistema, tipo assim, que vai bancar aqui desse jeito. Eles não me abençoaram. Aí essa frase ficou clássica. Mas é outro patamar, né? Outro nível. Nação. E a política de uma mesa maior. Aí eu vi um amigo que morou na E aí, rua. ao invés de ser Meu amigo da vida faz Moveu isso. e, portanto, Aí ele aí recebe a chancela Só que o Vasco, por Deus, mais isso sócios daí não não vai vai estar ter dinheiro. Isso daí é o que te torna mais próximo. Cara, o engano é terrível. Mas então, me pergunta isso aí. Matéria de grana, bicho. Vai ser sócio do Vasco. Eu faço Tem que ter uma mais baixo. 35 já acabou, tem compra, não tem mais essa coisa. Eu tentei de 39 reais, não tem mais, há muito tempo que tem 39. Coisa trocando tiro, caraca, olha aqui, cara, não sei o que. Tá gravando ali. Sabe? Faz a pessoa gosta daquilo. Então quando ela tá no ambiente Quem é a pessoa ali? entre aspas, tem essa Aquele violência que das tá ali? palavras. Esse é o meu filho. Tem que matar, Mas entendeu? clássico, né? Pensando assim, até que ponto é realmente só ignorância ou até que ponto a gente não toma as Meu rédeas da nossa filho, vida, as pessoas Rodrigo, tomarem, amigo dele, não questionam isso. O que eu fico falando muito também. É bacana ele olhar assim. É isso. Eu não vi, eu só vi Não, mesmo? fazer comparações com o que Jesus fazia. Tá na É merda, uma hein? linha dentro de cada coração. Até que ponto isso até que ponto Olha o juiz. já está Aí, ó. Tá, hoje é dia, né, cara? Dia da Vou te falar, esclarecer, Vai cair mas está teimosa em teimosia contra Tem que ganhar do Palmeiras e torcer pro Ceará perder. A gente tá gravando O Ceará aqui. perder, não é? Não, está, não sei. Pode falar um negócio? O Cruzeiro tá ferrado. O que é O Cruzeiro tá ferrado. Meu amigo do Botafogo. O problema não é o Ceará perder, o problema é o Cruzeiro ganhar. Ah, o Marcos, gente. Por que o problema é ele
ganhou de CSA, vai ganhar de Palmeiras. Puxa aí. Amigos, o Vinícius botou no grupo aí um corinho. Eu botei uma areta aí, mas o... Ele tá tocando, velho. Ele tá tocando aqui. Por que eu? Porque, pô, tu toca melhor, cara. Não. Eu gostei mais do... Eu também gostei, cara. Pode, Maria. Eu sempre falei de você tocar e você esconde o jogo. Eu só gostei da parte do batuque. Dedada ou dedada? Isso. Vocês gostam de Urbana, né? Uma curimba. Tinha que ter catimbolo. Um sul-africano, Chega a ter registrado o Bruno igual um tomate. Já foi? Tá indo. Eu senti. Não precisa mais sentir. Isto devo um amigo que só por ele eu pude ouvir. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Por ele a vida eterna com Deus, com Deus. E foi sua história, levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus, com Deus. Um segundo só chegará Para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra meu exemplar. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Um segundo só chegará para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra elevar. O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Digo que não me surpreendi. Antes que eu pense, você disse eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora brilha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sonhos de dia e a vida diária sem explicação. Um segundo só chegará para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar. O que os astrônomos diriam se tratar de
irá morar em sua nova casa que abriga agora filha incluída nessa minha convenção. Eu só queria te contar. Pô, você aqui no jogo. Que eu fui lá fora e vi só de um dia e a luz aqui é sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação. Não tem explicação. Não tem. Posso fazer uma pergunta aqui, rapidinho? Vocês conhecem essa música? O Marquinho conhece, mas ele não sabe tocar. Da multidão dos cheiros. Eu já ouvi várias vezes. Essa é a letra da próxima. De quem? Aí na próxima, Marquinho se tira. Tira de quem? Que música é? Qual o nome da música? Qual o nome da música? Eu sei qual música você está falando, mas eu não saberia cantar. Unidade e diversidade. Não sou burro. Esse é o nome da música. Você podia printar a tela, manda lá no grupo. Tá, vou mandar. Vai puxar no vídeo? Não, Não, não conheço a música, não sei quem é. Ela é linda, é de um pedaço dos Atos dos Apóstolos. Eu acho que é antiga. é de cores. É Vencedores por Cristo, é Unidade e Diversidade, esse é o nome da música. Aí eu vou printar aqui e vou mandar pro grupo. Isso. Aí quando vocês puderem tirar, Tá bom. eu mando pro grupo. É isso. Unidade e... Ah, já mandou. Já. Maravilha. É isso, minha gente. Meu amigo, foi? De boa? É. O Giovanni quer tocar alguma coisa? Não. Eu tô sentindo que você está sendo assim meio que pressionado. Você quer marcar? Eu me emprestei como tu. Você quer quebrar alguma coisa? Me dá como tu. A manifestação aqui. Essa letra dessa música do Nando Reis aí, ela é um esculacho, hein? Ela arrebenta, sabia? Ok. A do... Fala aí, né? Bonito mesmo. Ela fala sobre... Mais ainda daquela outra do All-Star. Sobre a reorganização, né, do COI pela vinda de Cristo, né? Pelo evento de Cristo. Olha que interessante. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com as sombras em pá que os astrônomos, né, o que a ciência diz que se tratar de um outro planeta. Aí ele fala, antes que eu visse, você disse para mim, mas eu não podia acreditar. Porque aí você pode ter certeza de que seu telefone vai tocar na sua nova casa, que habita agora, a trilha é incluída nessa minha conversão. Caraca, Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi os sonhos do dia e a vida que ardia sem explicação. Né? Só depois que ele viu, mas alguém já tinha falado isso pra ele. Alguém notou isso? Porque é impressionante. Não, eu já tinha feito, eu não tinha sido tão profundo. Mas eu já tinha A vida que ardia sem explicação. Eu já tinha feito paralelo já, mas não tão profundo. O profeta, ele é igual o Amós, ele é só um boiadeiro cultivador de secumônio. Ele não se diz de si. Você quem é? Você ou não? Eu sou só ouvi alguma coisa aqui, peguei, né? Meu capitão sem se autopropagandear. Que show, muito legal. Cada um assim, depois eu te convido a parar, pegar a letra mesmo. Não, pois é, você falou de um jeito. Eu não toquei porque essa letra, eu sei flashes dela, não sei por inteiro. Por isso que eu não consegui fazer a gestalt aí da coisa. Depois eu estava até pensando, bem, se o Marcos está cantando essa música, deve ter uma parada bacana, eu ia dar uma olhada. Quando ele começou a cantar, eu fechei os olhos e E me veio mais a mente porque eu estava acompanhando a letra justamente aqui. Então quando você lê, você começa a analisar melhor tudo que foi. Ok, deixou que o Nando Reis pensou. E essa é do Nando Reis, né, na Cassaé, não? A Cassaé não é, né? Não, a Cassaé é ela do do Rio, é do Russo e o Casulo, só. A trilha dela. Pode ver. Pra mim é uma Cassaé. É porque parece que a Cassaé que deu uma visibilidade. Era um intérprete, não é compositor. O
fez pra ela justamente isso. Mas o Nando fez várias músicas pra ela. Fez. Uma do All Star também, do tênis All Star. O Mineirão do Guarani, ela fez pra ela também. E... Não, All Star azul, né? Sabe, filho? Eu não lembro, porque eu lembro. É dele, né? Quem sabe eu sou uma garotinha. Cazuza. É o Cazuza? Ah, tá. Gente, eu queria meditar aqui com vocês, pedir para a Vaninha só dar um loop aqui. Gente, esse aqui é o Elano, tá? Vamos converter O isso. Elano gosta de café, de cachaça. Não, Não, é o Guto. Ah, é o Guto, cara. O Guto tá lá no Café do do Céu. Isso. Vai filmar isso, gente? Filma o Guto. O Guto sempre filma todo mundo, ninguém filma o Guto. Ó, o Oi, influência. Se eu me vendo pela primeira vez, não se assusta. São assim mesmo. Manda um abraço pro Gabigol. O Gabigol vai ficar carente de influência. Ah, meu pai do céu. Mas é isso, minha gente. Gente, eu fico feliz, muito feliz, porque hoje a Dandara chegou cedo. Acredito que eu fico com medo de chegar depois dela? Não posso chegar depois dela. Poxa, Pegou o segundo sol, hein? cara. Poxa, você chegou antes do segundo sol chegar, né? Graças a Deus. Poxa, O Júlio jogou a pá de cal agora. mas olha, Dandara, só faltou você. Agora você vai botar ontem, né? Aqui tá todo mundo aqui, veio da Esborne aqui. Na verdade, do grupo aqui, você e o Evandro são aqui a referência de espiritualidade. Ou seja, faltaram a Esborne ontem e vieram o culto hoje. Olha que maravilha. Os melhores você resolveu. Tamo junto. Aí agora, gente, mês que vem, em janeiro, é na casa da Vanusa. E quem não puder ir, inclusive precisaremos de um churrasqueiro, né? Quem? Inclusive já estamos até orando, né, para não sair nenhum navio, né, em mês de janeiro. Bem, até o dia 16 de janeiro eu tô aí. Dia 11. Maravilha. A gente estava nesse impasse, dia 11 ou dia 18? Você me para poxa, dia 11, que maravilha. Que aí, Meu vence, minhas férias vence dia 14 de janeiro. Então dia 11 tu fecha com chave de ouro. Isso. Até falando, ó, Vanusa, não sei se você está assistindo, ó, A televisão tá ao vivo. tá ao vivo, tá ali também. Depois vai dar O que você disse ali, tá? Eu falei? Evandro, tu sente o peso? Pela sua palavra foi marcado o evento. Olha que interessante. Responsabilidade, né? Tipo, se você faltar, desfaz o evento. É sério, né? Perdeu a responsabilidade. Peso, velho. Muito sério. Eu vou estar da região dos lagos, mas aí a gente vem. Não, dá não. Cancela. Tô até aguardando aqui todo de 11, quando for. Não, de onde eu tô aí, a gente vai lá. Mas o que é a casa, gente? Na Só ali na ilha. Ui. Eu só ali. Ficar na abstinência até lá. Esse dia 10 de madrugada, o pessoal tá na tua porta ali. Vai ter um conhaque, vai tomar um café. Demorou. Não, é vodka do café. Eu só aqui. E é, mano, pode falar isso ao vivo não, vamos pensar no... Que reunião a gente corta depois. Pô, vai ter que até mais 10, 11 horas? 10 que o pessoal já começou a sair. Mas foi muito bom. Dia 11 muito bom. Mas de onde que eu quero? Sábado, domingo? É sábado. Sábado. Evandro, não tem
A gente primeiro vai lançar lá no grupo para ver quanta galera vai. Aí Porque tem a quantidade de carne para 50 pessoas, que a gente calcula sempre em cima de 50. 50? 50 você vai pulando um pouquinho Viu aí, mais. gente? Vinde a mim, todos vós. A gente precisa juntar. Menos aí você diminui no cantinho. Mas que nem Jesus saem pelas praças e vielas, chame os coxos aleijados. Não, pode ser menos. Aí o 54 de uma vez, tipo, ficou numa situação de ter um envelope na mão. Pode ser. É o voto, né? Gente boa, vamos fazer uma reflexão aqui, rapidamente. Que eu queria pensar aqui com vocês sobre João capítulo 12. Quem for acompanhar, a partir do verso 44. João capítulo 12. Eu vou fazer até o seguinte. Eu vou com vocês do versículo 37, puxar um pouco mais de trás, no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 37 em diante. Diz o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, olha que interessante, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, a atuação do Senhor? A quem foi revelado a percepção de um agir que não invoca sobre si a autoria, mas que age com sutilezas de sinais, para todo aquele que seja minimamente sensível possa perceber a quem foi revelado esse braço do Senhor. Por isso não podiam crer. Não podiam crer porque estão sempre entorpecidos com o concreto fornecido pelos sentidos. Estão obtusos para capturar as sutilezas das manifestações. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Essa é a colocação lá de Isaías, né? Onde a recalcitrância em enxergar preserva a manutenção de um comportamento alienado, de um comportamento deturpado, de modo que na deturpação da sua posição e da sua disposição diante da vida, o sujeito olha, mas não enxerga, ouve, mas não entende. É como se você falasse para ele o óbvio, ele está ali te entendendo, mas no dia seguinte ele está voltando para o mesmo trilho, para a mesma atividade, porque não há uma assimilação, e não havendo assimilação, não há metanoia, não havendo metanoia, não há cura, não há cura. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, não assumiam, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, era até um crer parcial, mas que ainda tentava dividir a carga com uma barganha com relação a demandas efêmeras, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí vem: e Jesus clamou dizendo:
quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ou seja, a obra de Jesus não foi para condenar, não foi para sentenciar, não foi para julgar, foi para iluminar, foi para acendê-los. Só que isso, ao mesmo tempo que é graça, isso é responsabilidade. Porque se a luz está acesa, antes fosse você estivesse tentando se conduzir no breu. Porque no breu você bate sem todavia padecer o embate do retorno daquilo como angústia pelo fato de você estar transgredindo o que já lhe é consciente. Mas Jesus vem e acende a luz. E no que ele acende a luz, a verdade ela fica exposta. Uns procuram convertê-la, outros procuram ocultá-la, disfarçá-la e de qualquer forma que eles podem maquiá-la. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. É aqui que de repente vai entrar um entendimento que eu queria refletir com vocês aqui. Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não percebe as minhas palavras, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Interessante, né? O seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O entendimento desse texto aqui, ele leva, tendo Jesus como a chave hermenêutica do entendimento de tudo, leva a gente a fazer toda uma releitura do Antigo Testamento. Inclusive desse trecho aqui que foi citado de Isaías, que diz aqui: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso porque a leitura dos profetas, por mais que inspirados no modo como eles traduziam os acontecimentos, tinha a ver com um Deus que abençoava e com um Deus que condenava e com um Deus que punia. Em Jesus, ele traz um panorama que nos leva a um entendimento muito mais abrangente desse tipo de realidade. Veja como que ele primeiro se equipara. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E aí ele começa a dizer: eu não julgo a ninguém. Eu vim para salvar. E ele coloca: se alguém ouvir as minhas palavras igual, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Da onde procede esse julgamento, se não é ele que julga?
Se não é Ele que vem lá do alto e diz, servo mau, quem é? Aí é que entra a própria operação da verdade. Uma das maiores alienações que a religião produziu na nossa mentalidade é ter internalizado na nossa concepção essa ideia humana, paternalista, relacional, do modo como Deus interage com a gente, nesse modo crescente de evolução do nosso próprio ser nele. Como se Deus fosse uma espécie de reprodução do nosso pai, do nosso avô, bonachão, que premeia, que repreende. Mas em Jesus, a gente vai entendendo que a dinâmica é diferente. Olha, Jesus, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, eles não creram nele. E o que Jesus fez? Fez cair fogo do céu para consumir eles? Não. Ele não interfere nesse processo do como cada um faz gestão do seu próprio livre-arbítrio. A grande verdade é que a prosperidade, a saúde ou o prejuízo e a toxicidade do ser, ela vai ser desenvolvida mediante o modo como o sujeito lida com os balizamentos da vida. Com os balizamentos da vida. Nós fomos pessoas viciadas e condicionadas a interagir com um oráculo. E aí a gente fica querendo de Deus uma resposta. Vai, para, sim, pode, não pode. Como, por exemplo, o meu filho de 3 anos de idade, ele foi orar junto com a Michele. E aí a Michele estava orando com ele, ele virou e falou assim, mas mamãe, papai do céu não está falando nada. Né? Aí a Michele, porque... Não, mas ele fala, filho. Você vê como que desde cedo há um desvio que tende a levar o nosso modo de compreensão a debruçar sobre Deus a expectativa do modo como se rege a nossa relação entre humanos. E a gente quer ouvir dele. E a igreja é uma das principais estimuladoras e fomentadoras dessa concepção. Até porque, como Deus não se manifesta, pelo menos da maneira idealizada como eles apregou, então eles elegem representantes supostamente divinamente eleitos e colocados para falar em nome de Deus, como se Deus tivesse dado a procuração dele para esses personagens. Então eles, divinamente investidos, eles vão determinando se tu pode ir naquela festa, se você não pode, se você pode comprar aquela coisa, se não pode, quanto de fatia que você tem que dar de contribuição em relação ao que você ganhou. Você pega determinados meninos de rua que você vê, eles dão nó em pingo d'água, eles conseguem desenvolver um traquejo de saber se você vai ajudar ele, se não vai. Eles conseguem fazer leituras se você está de má intenção, se você não está. Entendeu? Porque a ingenuidade morre rápido. Porque por uma questão de sobrevivência, eles têm que acionar uma série de dispositivos que são próprios da cognição humana, mas que na maioria de nós vão sendo atrofiados, porque para a gente vai sendo estimulado sempre alguém que responde por a gente, sempre alguém que diz para a gente, sempre alguém que dá ali o prato feito para a gente. E Jesus, ele trabalha com outro tipo de operação, e você vê isso sempre presente na maneira de Jesus abordar. Lá em Lucas, chega um trecho, só para vocês terem uma noção de como Jesus estimula isso o tempo todo. Tentavam fazer Jesus de oráculo, Jesus dava uma resposta aqui. É o juiz entre vocês. Isso, essa assim, mestre, meu irmão, fala para o meu irmão me dar a parte que me cabe. Quem me elegeu juiz?
Né? Quem me colocou como juiz entre vós, eu vou falar sobre a riqueza e o seu poder funesto, como ele se transcorre no coração. E até mesmo quando Jesus falava em parábolas também, era uma forma também de... Era uma forma de colocar o olhar para traduzir, porque a grande verdade é que a resposta está aqui. Por isso que as palavras é sempre quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. É para capturar, só que isso partiu de uma linguagem totalmente diferente do qual a gente está acostumado. Em Lucas, Jesus começa a falar que chegará os últimos dias em que estarão duas pessoas no mesmo lugar, uma será retirada e a outra vai ficar. Duas estarão no campo, uma ficará e a outra será retirada. E aí um ouvinte lá, estava lá ouvindo, impressionado, vira: mestre, onde sucederá tais coisas? Aí Jesus poderia virar com ele: ó, ali onde foi a Síria, meio na fronteira com o Líbano, que é isso que a gente quer ouvir, né? Gente, vocês concentra ali que ali o bicho pega. Entendeu? Que a gente fica, onde que vai ser o Armagedon? Onde que vai ser isso? Qual o endereço? Quando que fica? Aí você vê a resposta de Jesus para o cara. Assim, mestre, onde será essas coisas? Jesus vira para ele e dá a resposta mais nonsense que você possa imaginar. Onde estiver o corpo, ali estarão os abutres. Eu fico imaginando um ouvinte lá. Sabe? Você viu isso? Entendeu? Você acredita? Porque veja como que é um paradigma de entendimento diferente. Mas o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus deu a resposta conforme o Espírito que ele atuava em tudo. Jesus, por exemplo, é porque essa é uma linguagem deles lá na época, porque ali no Oriente Médio, ali na Palestina, são locais bastante desérticos, né? E se você chega num local assim, e você não precisa ver um corpo, mas se você já vê uma quantidade de ave de rapina ali em cima, uns abutres rodando, você já sabe, você não precisa ver, mas você já sabe que tem corpo ali. Em outras palavras, Jesus está dizendo: a resposta dessa sua pergunta você vai obter via discernimento. Eu não vou dizer para você concreto o que isso seja. Onde estiver o corpo, ali estarão os abutres. Vocês vão ter que ler sinais. Uma das questões, por exemplo, que eu mais recebo, né, mentorando o caminho da graça, né, principalmente das pessoas egressas da igreja evangélica, é: Felipe, isso está certo? Felipe, isso é errado? Aí, essa mensagem aqui: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E diz Paulo o apóstolo: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Senão a favor da verdade. Existem caminhos que a gente assume e que, por exemplo, uma das questões que a religião fazia era tomar a frente, e o sujeito, diante de um determinado comportamento moral questionável, a igreja queria meio que dar uma humilhada para, pela via desse tipo de intervenção, suscitar um exemplo para aqueles que assistem poderem ficar meio amedrontados e não pensarem em fazer a mesma coisa. O nome disso é tudo: é controle de gado, é lavagem cerebral, menos evangelho. Porque o evangelho é como Jesus se relacionou com Judas. Jesus e Judas foi uma relação franca e aberta até que chegou o momento em que Judas se revelou. Se revelou sem Jesus o julgar. Houve algum julgamento do tipo: tu vigia, varão, que você está na carne. Vigia. Jesus fazia ligeiras menções
Muito mais porque ele gostaria, Jesus tinha a intenção de mostrar para os discípulos que ele já tinha ciência de tudo. E os discípulos amarrarem essas informações depois do que necessariamente julgar Judas. Tanto que não era a intenção de julgar, que até na hora de Jesus ali falar abertamente quem era o traidor, os discípulos não entenderam. Pensaram que Jesus mandou Judas ir buscar um pão ali rapidinho e voltar. Entendeu? Eles não captaram a mensagem do que Jesus estava falando. Porque a intenção não era julgar. Jesus estava só querendo deixar claro que não tinha nenhum absurdo acontecendo para além do que ele tivesse completamente realização do que estava acontecendo. Fazer faça depressa, né? Isso. Então, com quem Judas se encontrou? Com a condenação de Jesus? Não. Com aquilo que Paulo disse que contra o qual nós nada podemos. A verdade. E a verdade, ela é absolutamente pessoal. A verdade é dinâmica. A verdade escapa da minha mão. Ela escapa da sua mão. Porém, ela é inegociável no modo como ela está entretecida com a sua própria consciência e com a sua própria realidade. Aquilo em que só você sabe que você está transgredindo, que você está avançando, que você está extrapolando. Aí a vida ela vai dando uns indíciozinhos assim, tudo vai pegando, vai pegando daqui, omitindo também, faz omissões, vai omitindo. E a verdade é o diapasão. Ela é que vai, com sutilezas, ela vai denunciando. Por exemplo, ontem eu até ouvi do Marcos o que aconteceu com o Brandon, né? Relativo à convulsão que ele teve. Como eu tenho relatos disso, por exemplo, de pessoas que vão entrando, né, num ciclo de agitação e de inquietação e de trabalho, e vão virando uma verdadeira locomotiva. E aí a verdade ela começa a dar os sinais. Desde os pais ou familiares começarem a dizer, tudo está muito acelerado, não, filho, tudo. Mas aí o sujeito não vai ouvindo. Até o corpo começar a dar uma pitada aqui, aí vem uma tonteira aqui, aí vem um negocinho ali, mas o sujeito não está ouvindo, até que rola, por exemplo, o que aconteceu há um tempo atrás com uma paciente minha que, desobedecendo todos os indícios das coisas, ela de repente, trabalhando há mais de 20 anos no mesmo local, no shopping, ela saiu para ir no banheiro, chegou no banheiro, deu um blackout. Ela apagou, esqueceu até de quem ela era lá dentro. A memória apagou tudo. Aí começou a vir uma angústia, ela começou a chorar, meu Deus, eu não sei nem o que estou. Ela foi ser localizada pelos funcionários do estabelecimento onde ela trabalhava e foi levada direto para a emergência psiquiátrica. Quem condenou ela? Quem? Foi Jesus? Foi Jesus que condenou? Quem foi? Foi um pastor, um xamã? Foi quem rejeita, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Porque para quem julga, tem muita gente. Tem muita gente para julgar, velho. Para julgar, mas assim, Jesus não. Jesus não é com essa abordagem, com esse approach que ele trabalha. Não. Ele diz, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará. A própria verdade estabelecida no modo como ela ilumina, essa vai servir de crise. Porque essa palavra julgamento aqui, a gente pode equivaler ela ao termo crise. Porque são as crises que conduzem a gente para uma apercepção. E o que eu mais procuro fazer aqui no caminho a gente, obviamente, a gente preza por aquilo que tenta ajudar, se A ou B estão sendo violados, mas se a coisa está transcorrendo dentro de adultos conscienciosos, interagindo de maneira equivalentes entre si, a verdade
a verdade, ela é a tutora. E ela é absolutamente pessoal. Ela é pessoal. De modo que a gente interferiria se houvesse qualquer tipo de covardia, de modo desproporcional acontecendo, sem sombra de dúvida que a gente se colocaria no patamar de poder ajudar, de interagir, de interceder. Agora, havendo equivalências no caminho e cada qual no seu próprio caminho, eu queria convidá-los a se abrirem para os sinais, a, de uma vez por todas, irem desmamando dessa orientação psicológica, de obter de algum oráculo, a definição de se é o certo e de se é o errado. Agora, nós estamos num caminho, pelo menos do ponto de vista psicológico, deveras desconfortável. É muito desconfortável. Porque, obviamente, ninguém quer prevaricar contra a verdade. Ninguém quer caminhar um caminho que possa produzir ou desembocar em algum tipo de prejuízo. Então, de uma certa forma, a gente tenta se antecipar, tenta de repente obter com pessoas mais experientes. Agora, por alguma razão, se você não tiver esse acesso, não se desespere. Porque não é porque você não recebeu a voz de um oráculo que a resposta ela não vai se construir para você. Aonde estiver os abutres, ali estará o corpo. Ou aonde estiver o corpo, ali estarão os abutres. Veja como que Jesus denuncia a geração perversa, no modo como perversa ela se fazia, quando Jesus vira para eles e diz: vós sois uma geração ao que eu assemelharei a um menino que foi tocar uma flauta e ninguém dançou, foi proclamar um poema e ninguém chorou, porque veio João Batista que não comia e nem bebia e vós dizeis tem demônio, e aí vem o Filho do Homem que come e bebe e vós dizeis é glutão e bebedor, amigo de publicanos e pecadores. Entendeu? Então, é uma geração que, embora os sinais eles mudem de direção, de expressões, de cores, há uma recalcitrância essencial em não querer aceitar, porque o nosso compromisso é muito maior com o nosso egoísmo do que a gente esteja aberto para ver os sinais no modo como eles estão se movimentando. Então a gente quer definições prévias, a gente não quer olhar para o sinal. Não tem a vibe do se essa mulher é uma mulher de Deus para mim? Tem. Se é um homem de Deus para mim? Se eu for falar o certo ou o errado, essa é a segunda do ranking que eu de vez em quando recebo. Assim, Filipe, um homem de Deus para mim, ser um homem de Deus. Eu podia virar e falar assim: o seu Júnior é um homem de Deus. Vai, mas isso. O Júnior é um homem de Deus. Olha o malefício que eu estaria fazendo para o Júnior e para qualquer pessoa que seja, naquilo em que eles iriam se eximir de discernir um ao outro por conta das palavras estabelecidas pelo oráculo. Isso acontece aos borbotões dentro da igreja. Por que você vai casar com fulano? Não, porque teve uma revelação que ele é o meu varão, e de que ela é a minha varoa. Aí a gente vai casar. Mas é só isso. Você já... Não, isso a gente não pode juntar demais não, porque é pecado. Isso a gente está esperando para depois do casamento. Então, tipo, vai chegar lá Kinder Ovo total, né? Você só abre, surpresa, e tudo. A convivência, a troca, a compatibilidade, tudo, a energia, a visão de mundo, tudo isso vai
no fator surpresa, porque são pessoas que, tipo, aonde tiver um corpo, velho, eles não acham o corpo. Eles vão ver os abutres e eles vão para o outro lado. Se tiver uma fumaça, eles vão dizer, olha, ali, não sei, deve ter uma concentração de anjos ali. Eles não conseguem pressupor que tem fogo ali. Tem a capacidade de leitura do que equivale uma coisa com outra, do que outra coisa significa. É tão grotesco. Se Filipe, ele me bateu, mas sei lá, eu ainda creio, sabe, que ele pode ser diferente. Querido, ele pode. Ele te bateu quantas vezes? 5? Continua, querido. Continua, né? Vai que onde nasceu batata brota uma cenoura assim, ó, puf, de leve, né? Vai, se dá uma encenorada assim na batata, né? Aí a batata dá uma... o que Jesus chegou e disse? Não se colhem uvas de espinheiros e nem se vindimam figos de abrolhos. Jesus está sempre coordenando assim, olha para os sinais, aprendam a ver os significados da coisa. Assim, Filipe, olha só, bebe muito. Mas eu acho que isso é da idade, né? Da idade. Casa que passa, filho. Se tem uma coisa que conserta pessoas é casar. Aí casou, não deu certo, pai e filho. O que muda? Muda, assim. As pessoas têm mais concepções. Vai chamar. Isso, aí vai te chamar. Tem um filho, olha, você assim, olha, sem ter vontade de nada, com aquele filho vomitando a 3x4, vai ser o momento que ele vai te amar. Se ele não te amou antes, nessa fase é que ele vai cair dentro. Assim. Então, o nível de alienação é extraordinário do modo como nós fomos desadaptados até pela própria religião de ler sinais. De bater nos olhos e de acompanhar. A gente está esperando que é Jesus que vai julgar a gente. Que Jesus está sentado num trono lá em cima dizendo: você é um servo mau, porque você fez isso. Aí você lá botando uma mão lá. Jesus, para com isso, Jesus, eu não quis fazer. Isso é o que a religião vende pra gente. E ficamos pedindo sinais ainda. E a gente fica pedindo sinais. Me dá um sinal pra ver. Me dá um sinal. Os sinais estão pipocando. E os sinais, como? Eu estava até falando com uma pessoa lá, eu já vi até o universo da cenário agora. O universo pegar com um taco de beisebol e dar na cabeça, a gente poucas vezes a gente assiste isso. Felipe, tem um certo cinismo nisso, porque quando está no meio do pega pra capar, tá na rua e rola um tiroteio. Não pede sinal para sair correndo. Não, pois é. Então, aí você age no instinto, né? De acordo. Aquilo ali já é o sinal em si. Não tem nada, não, um oráculo para me dizer o que eu vou fazer. Essas questões mais atreladas à autopreservação e que visitam o material daquilo que é capturável aos nossos sentidos, vamos dizer que pelo menos a maioria tem uma razoável capacidade de orientação. Agora, quando você já parte para algo da ordem mais da subjetividade do sutil, de uma coisa que tem a ver com o futuro, que você não tem garantido agora, que você não tem como garantir o amanhã, que vai ter tem a ver com como a coisa vai se desenrolar no médio e longo prazo. Aí a gente quer dar uma controlada nisso também. A gente não quer entender que quem faz o caminho é a gente. A gente quer uma garantia, uma chancela. Entra por aí que vai dar certo. Aí o sujeito, ó, pô, meu irmão. Aí fala assim, fulano, velho, tua esposa está precisando de você, velho. Estamos casados. Isso é chancela divina. Ninguém mete o bedelho nisso. E aí o sujeito vai nessa tranquilidade, ele não se melhora, ele não contribui, porque ele não entende que, na verdade, inclusive essa palavra casamento é uma palavra
poluída. Tem gente que eu recomendo para não casar. Porque tem gente que tem uma concepção, olha, casamento é onde a nossa liberdade termina. Já ouviu? Essas são as concepções. Casamento é escravidão. Casamento é onde você perde a sua individualidade. Tem aquele reizinho, uma forca na game over. O casamento ele vai tendo essas colocações, que é o modo como a cultura ela vai. Inclusive eu estava ouvindo. Assim com casar pior. Isso, eu estava ouvindo um forró, velho. Eu estava dentro da Calunga, não, Caçula. Aí tinha um forró que estava dizendo, que o camarada estava cantando, que ele estava na festa de casamento dele, e aí ele viu umas pessoas chorando, e aí de repente ele jogou tudo pro alto, porque a vida de solteiro é melhor do que a de casado. A vida de solteiro é... Aí eu ouvi. A vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Isso! A vida de casado é boa, mas perde para de solteiro. Era isso, ele estava me casando e acordei em desespero. Vida de casado. Mas para vocês verem, eu acho que essa é a expressão de como que isso está na cultura. Essa é uma expressão de como que a coisa está na cultura. Quando eu estava casando com a Michelle, vieram os grupos de amigos assim e falaram: Felipe, tu já foi uma, parceiro, tu vai a segunda, tu tem certeza? Eu falei assim, cara, eu sei que vocês estão brincando, mas se eu fosse pensar dessa forma que vocês pensam, jamais iria casar. Eu imaginar, se eu concebo as coisas dessa forma assim, porque a própria religião ela deu conta de colocar o casamento como se fosse um portal dimensional que você atravessa assim, ó, né? O próprio modo como as pessoas se relacionam é interessante de você ver, né? Porque agora, na filosofia da coisa, você tem que sair com a pessoa, você tem que sair, mas ninguém tem compromisso, não. O compromisso só se faz na expectativa dos envolvidos, que tem que ficar se podando o tempo todo. Não, a gente não pode cobrar porque a gente não está namorando. A gente não pode cobrar porque não está namorando, a gente só está saindo. Aí quando passa para namorar, aí já é um quase casamento. Hoje em dia, tá namorando, existe uma gravidade. Quando vai casar, cara, não tem como o sujeito não ter a sensação de que ele está entrando numa masmorra, cara. Pelo próprio modo como ele engendra a coisa desde o início. Eu fui indo com a Michelle, eu fiz aquela cerimônia lá por causa da Michelle, porque a Michelle ainda não tinha passado. Mas olha, em 6 meses o meu coração já estava casado com a Michelle já. Sim, já tinha, até aqui, corrido já, fusão. Rolou a fusão. O resto foi para vocês verem. Foi para inglês ver, foi aqui para a sociedade, até porque eu não sou nenhum alienado, mas eu cultivo um reino do lado de dentro aqui, onde eu levo a sério as coisas que se assentam aqui. E ao ponto até de, se tivesse que ser, de prescindir dessas liturgias. E se ainda que viesse um pastor, mas se você não faz, isso não teria validade diante de Deus. Olha, meu amigo, viva e morra com essa sua fé, entendeu? E que ela te leve para algum lugar. Porque não se enche um copo que já está cheio, né? Assim, porque a plenitude aqui não me permite outra direção. Eu acho que deve ter sido a bateria. O vídeo ao vivo terminou. O vídeo terminou. Portanto, né, a grande verdade é que a gente se desadapta dessa leitura da construção no modo como ela vai se estabelecendo um dia de cada vez. É assim que a gente se relaciona com o Evangelho. O próprio Evandro, hoje, ele estava falando aqui do modo como o olhar dele se abriu para uma outra natureza de riqueza. Ele se viu sentado na casa dele com os filhos ao redor, rindo, numa alegria sincera, não fingida, espontânea. E ele viu o Evangelho ali.
Ele viu graça ali. Ele viu graça ali. Não tinha a presença de nenhum cardeal ali presente. Né? Ele não estava dentro de um ambiente tido como religioso. Né? Não era um ambiente igrejal. Né? Não tinha, né, nenhuma bênção papal ali, não tinha nenhum bispo presente. Era a família dele ali. E ele pôde enxergar alegria. Ele viu, tem alegria aqui na minha casa. Tem. Isso é ver sinais. Isso é ver sinais. Quando o olhar começa a se abrir para isso. Meu Deus, eu estou vivendo em paz aqui. Isso não está me dando paz, isso está me perturbando, isso está incomodando. Pô, mas isso é moralmente certo. É moralmente correto. Eu não estou moralmente transgredindo absolutamente nada do que socialmente as pessoas pudessem me julgar. Mas ainda assim, paradoxalmente, certos contextos não produzem paz. Não produzem paz. Né? Ao mesmo tempo que determinados contextos em que socialmente as pessoas poderiam recriminar determinadas coisas e o sujeito consegue enxergar paz. Portanto, eu gostaria de convidá-los para um caminho sobremodo excelente, como diz Paulo, para iniciar 1 Coríntios 13. É um caminho da percepção do modo como Jesus trabalhava todas as coisas. E faziam perguntas para Jesus e Jesus respondia na forma de uma parábola. Assim, mestre, quem é o meu próximo? Né? Não foi a pergunta que o camarada fez? E aí Jesus conta para ele uma história. Né? Conta a história do bom samaritano. E aí ele vai contando, assim, esse é o seu próximo. Ele leva o sujeito a tentar entender que tudo o que é verdadeiro e justo e bom está acessível à compreensão. Mas aí entra aqui a denúncia que é feita por Isaías, já lá na época, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração. Porque para você perceber essa linguagem, são outros olhos. Você tem que entender. Assim, cara, deixa eu parar com esse vício de receber a palavra de alguém se o que eu estou fazendo é certo. Eu estou vivendo na graça aqui. Deixa eu provar. Pai, pelas tuas misericórdias, teve muitas coisas minhas que aconteceram dessa forma. Por exemplo, quando do meu divórcio, e aquilo veio como uma bomba na minha trajetória, me bateu um desespero na época, e eu procurei uma resposta do Caio, a qualquer custo. Queria uma palavra dele. Cheguei a acionar o Alexandre do Caminho da Graça. Alexandre, puxa, por favor, lê uma carta, pede para ver se o Caio pode. O Alexandre mandou uma mensagem para o Caio. E o Caio não me respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela não resposta foi a oportunidade de a resposta surgir. Sabe? Desse ponto em diante, o seu olhar, aquilo que a princípio você internaliza até com um certo desgosto, vai no caminho se desvelando o sentido de que porque com você foi assim. Por que com você foi assim? E aí depois de eu entender o sentido de como foi assim, e em vários outros sentidos, eu estava até conversando com um humano há um tempo atrás, e conversando com ele, que eu tive pais maravilhosos, mas boa parte das minhas questões existenciais os meus pais não sabiam. Eu tinha perguntas e as respostas que eu ouvia eram: Felipe, o diabo está indo diante de Deus, trabalhando para tirar o teu ministério, e Deus está ficando sem argumento, Felipe. Isso era o nível de recomendação que eu ouvi. Foi
literalmente essa. E Deus está até, você está deixando Deus sem argumento. Eu ficava frito, ouvindo esse velho. Eu estou tirando o argumento de Deus, meu Pai do céu, eu estou dando autoridade. Ficava imaginando o capiroto apontando na cara de Deus. Tu tá entendendo? Então o que eu estou dizendo, Pai, é um Zé Ruela. É um Zé Ruela. E Deus é um Zé Ruela mesmo. Entendeu? Eu ficava lá imaginando essas angústias. Esses eram os pastores que me orientavam, que me aconselhavam. Ele está começando a ver os vídeos do Caio Fábio que vem saber. E quem me respondia? Assim, eu não tinha acesso. E aí eu comecei a ler, na época no site, então eu comecei a devorar. Caio Fábio nunca mandou uma resposta para mim, assim. Isso é tudo lendo. Eu até achava interessante quando o Caio, algumas pessoas reclamavam com ele, você nunca me mandou a resposta. Você lembra de uma resposta que o Caio deu? Eu falei assim, Paulo nunca escreveu uma carta para mim. Paulo nunca escreveu assim uma carta para mim. Porque, na verdade, o Evangelho, ele é uma proposta para que cada um e cada qual, né, desabroche dentro de si essa percepção. E olha, depois que Papai do Céu vai te esclarecendo e você vai vendo certas clarezas no modo como você lida com certas coisas, vocês acham que o meu juízo interno não me cobra, às vezes, de eu conseguir parar um tempo para conversar com cada um, no modo como cada um me procura? Mas por alguma razão, Papai do Céu permitiu que o meu cotidiano fosse tão cheio de coisa para fazer, que eu às vezes levo 3 dias, 1 semana para responder um ano, porque eu não consigo dar o retorno no time. Mas agora, sabe por que eu não me fuzilo mais? Porque eu passei pelo que eu passei e eu percebi que eu nunca fiquei sem resposta. A resposta, ela não vem no timing das nossas ansiedades, porque a gente se coloca numa panela de pressão e a gente fervilha de uma tal forma que a resposta que vai ser construída, a gente mesmo se autocondiciona a achar autoenganadamente de que essa resposta tem que vir agora. Felipe, mas até essa panela de pressões se fervilhar é graça. É graça, faz parte do processo. É graça porque eu falei Exatamente. esse é um episódio que eu passei, que eu conversei contigo, assim, rápido, ele me perguntou, e você falou assim, pá, isso é graça, papai do céu. E eu quando eu levei e conversei contigo, praticamente eu já tinha a resposta do que eu estava passando. Você lembra? Sabe, naquilo que eu me sentia culpado pela minha indisponibilidade, eu comecei a ver que isso era até uma graça de Papai do Céu. Porque se eu tivesse tempo, eu levo no colo todo mundo que eu puder eu vou pegando. Mas com você trabalhando com a coisa também. Esse é o oráculo. Esse é o oráculo. Oráculo. E depois eu fui discernindo que havia um propósito nisso. Havia e sempre há. E eu acho que eu fui um dos que mais perturbei na época que eu entrei aqui para poder conversar. Pois é. Crime tem que pensar no tipo de. E aí você vai vendo como que o Evangelho... E hoje eu tenho resposta. E olha como que você foi por um caminho, sem necessariamente a gente conversar diretamente, mas você foi sacando, foi pegando, foi construindo, e o olhar desabrochou. Porque isso, o espírito ele está vivo. Tem que entrar. Aí Isso é um você sinal, vê, isso é um né? sinal. Isso é um sinal. Porque tem que comprar outro. Aí você vê, o espírito ele está vivo ou não está? Mas quem ouve? Quem ouve? Quem pega quem captura essa vibração? Quem aquieta a alma? Quem aquieta a alma para ouvir? Quem entende que sem resposta não vai ficar? Não vai. Nunca vai. Nunca vai. Só que a gente quer adiantar. A gente quer adiantar. E Jesus, ele não veio condenar. Ele veio iluminar. Ele veio trazer diretrizes. A verdade fala por si. Por isso que, por exemplo, essas falas aí, até que a Vânia compartilhou do Edir Macedo aqui no grupo, dá dó desse sujeito. Dá dó, porque vocês acham o quê? Que Deus vai precisar descer aqui
como na linguagem do Antigo Testamento, pesar a mão. Pelo contrário, por mais que esse termo tenha sido utilizado, pesar a mão, o que hoje eu entendo é Deus tirar a mão. Em Jesus a gente entende que não é botar a mão, ele tira a mão. Aí ele tirando a mão, ao que a gente fica sujeito? A nós mesmos, ao próprio curso das coisas, à própria lei de causa e efeito. A própria lei de causa e efeito. Olha, você pode ter certeza que no pior momento de desgraça que você pressuponha que tenha vivido, Deus ainda estava com um dedinho ali freando. Olha, eu ainda estou segurando aqui a porteira braba, que você só percebe depois que você passa no olho do furacão. Porque enquanto a gente está no olho do furacão, a gente tem uma doença chamada autovitimização. A gente se lança muito. E aí a gente fica, porque eu passei por isso, eu não estou me colocando fora, não. Embora essa era uma das disposições que eu mais procurava desmantelar. Porque eu olhava para Jesus. Se Jesus no Getsemane, em momento algum, falou, coitado de mim, então a gente, vamos tentar fazer o que a gente pode. Sendo que vira e mexe, pisca o olho e a gente já está dando uma lambidinha na ferida. Né? Porque de vez em quando a gente faz isso, mas é uma disposição que a gente vai trabalhando. E isso vai fortalecendo musculações aqui na nossa alma. Músculos vão tomando vigor naquilo em que você vai, como quem vai para a academia, fazendo o exercício de não entrar em contato com a tendência, Mas Felipe, é todo dia, é que seja toda hora. Mas tem momentos que isso é mais intenso e você vai exercitando, até que chega um momento que a chuva vai passando. Portanto, amigos, lidemos. Quem crê em Jesus, crê naquele que enviou, e quem vê a ele, vê o Pai. Mas apenas para quem tem olhos para ver. E a gente precisa olhar para os sinais. É isso que faz um discípulo de Jesus maduro, discernir os sinais. Sim, por isso que hoje eu me relaciono de maneira diferente. Hoje aproximo um ano, tudo. Eu não jogo um balde de água fria, não, mas vamos caminhar, mano. Vamos caminhar aqui. Vamos. É no caminho que a gente se discerne, até para o sujeito sacar qual é a minha. Vamos zerar um saco de sal aqui. Sabe, assim, já viu o saco de sal, quanto que custa para terminar? Você nunca prestou atenção? Eu, às vezes, levo 6 meses com um saco de sal ou mais. Você já parou para notar quantas vezes no ano você compra um saco de sal para casa? Porque ele dura. Né? Boa observação. Ele dura, Aí você ouvia dos antigos, vamos zerar um saco de sal aqui, meu amigo, sem pressa, né? Vamos caminhar aqui. E minha mãe também ela costuma dizer que quando acaba o sal na tua casa, que realmente a coisa tá brava. É que tá bravo, né? Quando acabou o sal, zerou tudo, você não tem sal. Se não tem sal, é porque tá bravo, né? Sozinho. É onde você fala demorar a zerar, quando zera. Você vê que sal tem esse simbolismo, né, pra gente, desde Jesus lá, né? Vós sois o sal da terra, até esses aqui que a gente está pensando.